Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso vídeo. Hoje o dia está um pouquinho mais fechado, está ventando, bem mais fresco, glória a Deus, graças a Deus. Estava um calor, sabe, muito brabo, muito brabo. Mas Deus teve misericórdia de nós, enviou aí na madrugada uma chuva. Hoje o dia já ficou assim bem mais ameno. Não sei se vai chover mais ainda hoje, mas se vier, seja bem-vindo. Que essa chuva possa chegar lá na Amazônia, no Pantanal, possa chegar nesses estados aí que estão, que essas queimadas severas, na Califórnia também a coisa está muito feia nesses lugares aí no Cerrado, muitos animais e biomas sendo destruídos. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Bem, meus irmãos, no último vídeo, que esse aqui é a continuidade, nós falamos do processo seletivo de Deus. Quais os artifícios que Deus usa, qual é a visão de Deus, quando Ele vai fazer um processo seletivo de selecionar alguém ou selecionar pessoas para que possam, por meio delas, manifestar a sua glória a este mundo. Porque quando eu entreguei, ou nós entregamos a nossa vida para Jesus, é para isso. É para que nós venhamos manifestar a glória de Deus, através do nosso testemunho. Não é isso que diz o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas aonde quer que vocês vão. Não é isso que está escrito lá? Então, Deus, Ele quer que nós venhamos manifestar a glória dEle. Por isso que nós falamos no último vídeo que quando Deus escolheu Davi, Ele não escolheu Davi pela aparência, porque se Ele quisesse alguém escolhido pela aparência, Ele teria escolhido Eliabe. E Deus repreendeu Samuel quando Samuel achou que era a aparência, era a postura de Eliabe que o fazia escolhido. E Deus disse, não, o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus vê o nosso coração. Eu tenho certeza que Deus tem visto o meu coração. Ele tem olhado para o meu coração e Ele sabe o que se passa no meu coração. E eu sou muito grato a Deus. Eu sou muito grato a Deus. Grato mesmo. Eu tenho motivos de olhar para esse céu e confessar de todo o meu coração que Ele existe. Que Ele existe. E aqui na Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 26, diz assim, a vocação dos santos. Olha aqui, outra vez, ele mostrando aqui como é que funciona o processo seletivo dele. Olha aqui. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Meus irmãos, essa é a postura de Deus. Quando Ele quer usar uma pessoa, não que Ele despreze quem tenha qualificações, formações sábias, né? Não é isso? Porque tem muitas pessoas que chegam na presença de Deus, doutores, com mestrados,
faculdade, formados, pessoas bem-quistas na sociedade. Não estou dizendo que Deus despreza essas pessoas. O que nós estamos querendo dizer é que Deus não depende do conhecimento humano para que Ele venha usar a pessoa. Para que Ele venha usar a pessoa. Ele usa quem Ele quer. Por isso que Ele disse lá para um homem lá, quem fez a boca? Quem é que fez a boca do homem? Eu colocarei na tua boca o que tu tem que falar, não se preocupa. Não era essa a preocupação de Moisés? Eu sou pesado de língua? Deus não queria saber, eu quero usar você. Então Deus, Ele não precisa do seu curso de teologia, ô mestre da teologia, ô mestre de doutor da teologia, mestre de sei lá o quê. Deus não precisa para que Ele possa usar você. Porque na época de Jesus, o que não faltava era mestre da lei. E eram tudo fariseus hipócritas. Uma porção de fariseus hipócritas que colocavam o fardo pesado em cima do povo. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Por que muitas igrejas, nessa época de pandemia, elas estão fechando? Será que é porque que Deus quer que a igreja dele feche? Será que é porque Deus não quer mais? Deus está trabalhando contra a igreja? Ué, mas a porta que Deus abre não está escrito que ninguém fecha? Por que muitas igrejas estão fechando? Está fechando porque tem igrejas que elas com a porta fechada dá mais lucro para o reino de Deus do que com a porta aberta. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Tem muitos ministérios aí que para Jesus é um favor fechar a porta. É um favor fechar a porta. Porque a porta aberta ali é um escândalo. É um escândalo ao Evangelho de Cristo. Quisera que houvesse arrependimento. Que houvesse arrependimento. Mas tem muitas pessoas penduradas aí em cima de púlpitos, em púlpitos, sem o menor chamado de Deus. Sem um chamado de Deus. E por isso estão lá fazendo as coisas que estão fazendo. E aquele ministério não cresce, não desenvolve, ele incha. Ele incha. Veja que quando Pedro ele fez a pregação lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro Pedro ele fez lá o discurso, depois que as pessoas receberam o Espírito Santo, né, que as pessoas acharam que eles estavam embriagados, que Pedro foi lá e pregou sobre Jesus, né, que eles estavam ali, não era embriaguez, era efeito da promessa que Jesus tinha feito. Quando Pedro acabou de falar, olha o que aconteceu. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Quando eles ouviram aquela pregação que veio do Espírito Santo, aquela pregação que veio ungida da presença de Deus, aquilo foi uma frechada no coração das pessoas. De maneira que eles quebrantaram o coração e disse: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras de testemunho exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quer dizer, ele pregou, ele foi ali eficaz na pregação do Evangelho. Ele não ficou ali enchendo linguiça. Ele não ficou ali fazendo esses movimentozinhos que se fazem aí,
e dão isso e dão aquilo, e dá isso aqui, dá aquilo outro, uma porção de campanhas do homem, uma porção de propósito do homem. Como eu já disse aqui, tem igreja que você vai que parece mais um bazar. Você olha lá para o altar, é quadro disso, é papel daquilo, é caderneta disso. Na entrada, você já entra, já te dão alguma coisa. Lá dentro, o culto parece até uma Saara. Aqui na Central do Brasil tem uma Saara. Vai lá para você ver. Um lugar de comércio, vende de tudo. Tem de tudo, tem de tudo. E tem igreja que você entra nela, parece que tem de tudo. Só não tem uma coisa, meu amigo: direção e discernimento do Espírito Santo. E por isso que essas coisas. E os escândalos comendo solto. E as almas que eram para ser salva, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer, o arrebatamento da igreja de Cristo, ele vai acontecer numa hora em que nós menos cuidar, numa hora em que a pessoa menos cuidar. Isso vai acontecer porque é o que está escrito na Bíblia. Eu já estou vendo que já está a nuvem vindo lá em cima. Quando aquela nuvem vem lá, é porque está vindo água aí. Então, é uma promessa que ele deixou, tanto que no capítulo de Mateus 24, 32, fala da parábola da exortação. Ele deixou essa exortação dizendo que, assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. O arrebatamento, aonde ele vai se dar nas nuvens. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos, seremos transformados num corpo incorruptível, não nesse corpo mais de pecado, mas num corpo celestial, e iremos para o encontro com o Senhor nos ares. E aí para frente vai se abrir, pessoal, e vai vir a grande tribulação. Deus, ele vai nos guardar dos momentos mais sombrios que virão sobre esse mundo. E por isso nós estamos aqui para poder alertar você. E se você é um missionário, um pregador da palavra de Deus, que se enquadra dentro disso aí que nós estamos falando, se arrependa, meu irmão. Se arrependa. E procure praticar o que a Bíblia lhe determina praticar como servo de Deus. Deixe ser usado pelo Espírito Santo, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são aqueles que verdadeiramente têm saído para pregar o Evangelho com eficiência e eficácia. A eficiência são os meios, a eficácia é o resultado, os meios do Espírito Santo. É pelos meios do Espírito Santo que vai vir o resultado. E qual é o resultado? Nós vimos ali quase 3 mil, né? Batizados. 3 mil, esse é o resultado. É as pessoas se convertendo a Jesus, se arrependendo dos seus pecados. Tá certo, meu irmão? Que Deus abençoe a vocês. Nós não estamos aqui para semear contenda, para agredir ninguém, mas para dar uma palavra muitas das vezes de exortação, uma palavra às vezes dura, mas para despertar você, por amar você, por te amar. Quando uma pessoa está em perigo, entendeu? Grita, ei, cuidado! Grita para aquela pessoa, para que ela não venha ser afetada. Tá certo? Que Deus te abençoe, meu irmão. E até o próximo vídeo.